Uma antiga vila japonesa é considerada um dos lugares mais assombrados do país. Essa vila está abandonada e é considerada por muitos amaldiçoada, sendo habitadas por espíritos e entidades sobrenaturais. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver algum caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. A ilha de Inunaki está localizada no interior da região de Kansai, na ilha de Honshu, no Japão. Ela está sob a administração da prefeitura de Hyogo, em uma parte considerada pouco povoada. Apesar de ter sido sempre relacionado ao sobrenatural, o declínio da vila também tem razões políticas. A Vila Inunaki foi fundada durante o século XIX, na Era Edo, no Japão, aparentemente entre 1690 e 1691. Ela era considerada estratégica para a região por ser um importante centro de produção e comércio de seda. E assim foi por quase um século, até que o envolvimento do Japão na Segunda Guerra Mundial interrompeu a produção de seda. Sem trabalho, os moradores da vila começaram a procurar outras regiões para morar e aos poucos foram abandonando Inunaki. Pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra, Inunaki se tornou apenas uma pilha de ruínas. Acabaram perdendo tudo e o lugar acabou se tornando apenas uma memória do declínio e da ruína. Na cultura japonesa, muitas lendas e mitos sobrenaturais estão intimamente relacionados com a energia que maus sentimentos podem trazer. Raiva, tristeza, vergonha e medo podem trazer vários tipos de espíritos e entidades para um ambiente. E esses sentimentos ruins estavam enraizados na Vila Inunaki, que se tornou um local completamente isolado e deserto. Ao longo dos anos, muitos relatos macabros sobre fenômenos sobrenaturais e rituais ocultistas deixaram a vila com uma péssima reputação. Moradores de regiões próximas estão sempre alertando turistas curiosos sobre o mal que habita o local. Apenas caçadores de javalis costumam se aproximar com mais frequências das ruínas da vila, mas sempre com amuletos e outros objetos de proteção. A Vila Inunaki tem um histórico antigo com entidades malignas, sendo que a prática de rituais para repelir as entidades do mal era comum entre os antigos moradores da região. A vila é localizada entre florestas e montanhas antigas, locais considerados morada original de muitos espíritos e até demônios e outras criaturas mitológicas. A expansão da agricultura e a produção da seda trouxe desmatamento para a região, e o aumento da vila também prejudicou a harmonia espiritual dali. Segundo as tradições japonesas, além da degradação do ambiente irritar as entidades espirituais, a presença humana pode gerar interações perigosas. Florestas, vales e montanhas podem ser a casa de muitos espíritos pacíficos, mas que não permitem que os seus domínios sejam violados. Durante esse período, o aumento da atividade de exploração também aumentou a quantidade de desastres naturais. Enchentes, alagamentos e deslizamentos atrapalhavam a prosperidade da vila, e com o objetivo de salvar suas atividades, a Vila Inunaki realizava todo mês de janeiro o Festival do Fogo, que era uma festa dedicada aos espíritos. O festival terminava com os moradores passando pelas florestas e subindo as montanhas. No alto das montanhas, eles acendiam enormes fogueiras em nome dos espíritos. Com o declínio da vila e o abandono por parte dos moradores, ficou cada vez mais difícil de realizar esse importante ritual. Consequentemente, a vila ficou cada vez mais exposta a essas entidades. A espiritualidade no Japão sempre foi encarado como algo natural e parte da vida da sociedade. Os japoneses cultuam espíritos de seus ancestrais e entidades consideradas deuses, que podem estar ligadas ao bem, ao mal ou
não serem neutras. A maior religião do Japão é o Shintoísmo, que é considerada religião do ponto de vista dos ocidentais, mas para os japoneses não passa de um conjunto de práticas ancestrais, passadas de geração para geração e que fazem parte de todos os aspectos da vida. O panteão de deuses e entidades da cultura japonesa é enorme. Cada região do Japão possui entidades espirituais únicas que estão ligadas à natureza e à história daquele lugar específico. É comum que cada vila tenha seus próprios deuses, espíritos e até demônios em que acreditam. Alguns dizem que as famílias que mais relutavam em sair da vila tentaram firmar acordos de prosperidade com as entidades que habitavam o local. E esses acordos chegaram até a envolver sacrifícios humanos. E esses rituais acabaram dando mais poder para os espíritos sobre os humanos. Com o passar do tempo, o local se tornou um ponto de encontro entre ocultistas que iam até lá para fazer rituais para ganhos pessoais. Relatos dizem que os espíritos se tornaram tão poderosos em Inunaki que eles conseguiam possuir as pessoas e dominar os seus corpos. Pessoas atraídas pela fama do local relatam que ao se aproximar da vila, conseguem viver experiências sobrenaturais inacreditáveis. Alguns escutam risadas fantasmagóricas, outros começam a passar mal sem nenhuma explicação e outros sentem uma grande oscilação de humor. A região que engloba a Vila Inunaki é cheia de mistérios e tem outros locais que também são assombrados. Por exemplo, um túnel que também recebeu o nome de Inunaki. O túnel Inunaki foi inaugurado nos anos 60 e foi criado para cortar caminho pela montanha Inunaki, do qual recebeu seu nome, assim como a vila. Desde a sua construção, o túnel já havia sido alvo de polêmicas por conta da carga espiritual da montanha Inunaki. Diversos moradores da região, principalmente os mais antigos, alertavam constantemente sobre a maldição que poderia recair sobre o túnel. Segundo os anciãos, a localização do túnel causava um distúrbio espiritual muito forte, incomodando as entidades ancestrais que dominavam aquele lugar. Diversos acidentes de carro ocorreram no túnel Inunaki e eram frequentemente ligados aos espíritos que assombravam ali. Nos anos 80, o governo japonês fechou o túnel por risco de desabamento e construíram outro próximo do local. O fato é que a vila histórica de Inunaki é praticamente impossível de ser acessada. Uma represa foi feita ao lado da vila nos anos 80, mas ela foi completamente engolida pela água. As lendas sempre foram presentes na região por causa de moradores de cidades vizinhas que diziam que eram descendentes de moradores de Inunaki. Outros boatos envolvem a lenda de que os últimos moradores de Inunaki morreram todos de uma doença misteriosa e altamente contagiosa. Isso teria feito o governo isolar a área e fazer tudo ali cair no esquecimento. E a lenda mais assustadora, na minha opinião, é que a Vila Inunaki ainda existe e está escondida desde o período Edo. Segundo essa lenda, os moradores se isolaram tanto, o tempo passou e eles acabaram criando seus próprios costumes e suas próprias leis. A vila ficou tão isolada que eles passaram a ter relações incestuosas e a cultuar entidades malignas, e por isso eles foram amaldiçoados e não podem sair de lá. E eles costumam sequestrar curiosos que tentam encontrar a vila para oferecê-los em rituais sanguinários. E com esses rituais humanos, eles manteriam um acordo de paz e proteção com os espíritos locais. O fato é que não é recomendável visitar o local, porque tem uma quantidade considerável de pessoas perturbadas que ficam por lá. Essas lendas, disseminadas na internet desde a época das creepypastas, atraem todo tipo de gente. A maioria das pessoas são apenas curiosos, mas algumas ficam tão obcecadas com as lendas que elas acabam querendo ficar na região para tentar fazer contato com os espíritos. E assim elas acabam fazendo mal para quem está lá apenas por curiosidade. A lenda da Vila Inunaki serviu de inspiração para um filme de 2019
que recebeu o nome de Inunaki em japonês e no Brasil foi traduzido como A Vila dos Uivos. Mas a inspiração das lendas da vila é simples e o filme tem um enredo próprio e não se apega fielmente aos relatos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia a lenda da Vila Inunaki e se você já assistiu esse filme também. Eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!